Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um vídeo que é um vídeo de circuitos elétricos, né? E nesse vídeo de circuitos elétricos eu vim explicar a associação de resistores em série. Mas antes de eu começar a explicação, eu já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que assim que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser um dos primeiros a receber. E também me seguir no Instagram, que você tá aparecendo aqui na tela, também vai estar o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à explicação. Então, gente, primeiro a gente precisa saber o que é um circuito elétrico, certo? Então, um circuito elétrico, ele é um circuito fechado que tem o começo e o fim no mesmo ponto. E dentro desse circuito fechado, a gente tem os elementos que compõem o circuito elétrico, né? Que no caso pode ser um resistor, um indutor, um capacitor. Nessa aula de hoje eu vou estar usando como exemplo o resistor, tá bom? E pode-se comparar o circuito elétrico com uma pista de Fórmula 1, né? Que o início e o fim é no mesmo ponto, né? Que é o ponto de largada. Então, vou apresentar para vocês agora os componentes, os principais componentes que sem isso daqui não teria um circuito elétrico. Um circuito elétrico ele tem que ter esses três componentes, que é a fonte de tensão, né? Que é onde vai gerar a tensão toda do circuito. Uma carga, que nesse exemplo que hoje eu usei o resistor, mas pode ser qualquer carga, pode ser uma lâmpada. E um condutor. Um condutor é um fio, né, que vai conduzir a corrente elétrica. A corrente elétrica é a circulação dos elétrons no circuito, tá bom? Então, sem esses três aqui, não existe um circuito elétrico, sem uma tensão, sem uma carga e sem um condutor. Então, esses são os três princípios básicos assim, para você ter no seu circuito. Então, vou apresentar para vocês agora a simbologia, né? Simbologia de tensão, a unidade de medida, que é volts. Então, a tensão elétrica você vai representar por um V, e a unidade de medida é em volts, que também é um V. A corrente elétrica representado por um I, e a unidade de medida é o ampere, tá bom? Que é representado é um A. Aí a resistência elétrica é um R, né, simbologia, e a unidade de medida é medida em ohm, que é esse símbolo aqui, ó, símbolo de ohm. E a potência, né, potência elétrica, é representado pelo P, e tem a simbologia, né, do P, e a unidade de medida é medida em watt, que é representada por um W. Então, a corrente eu falei para vocês que é a circulação dos elétrons, né, do circuito. Mas a potência, vou falar para vocês a potência. A potência ela é responsável pela produção de luz, de calor, de movimento ou som, dependendo do que você for usar. Então, aí, depois disso, nós temos essas fórmulas, que são as fórmulas para calcular a tensão, né? E a de potência. Para calcular a tensão, é a primeira lei de Ohm, que é V igual RI. Essa daqui você vai usar praticamente em tudo, né? Essa primeira lei de Ohm aqui, ela é básica, ela é muito importante. Então, V igual a R vezes I, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, essa aqui é a fórmula para usar a tensão. Mas, se eles te derem a tensão e a resistência, você pode calcular a corrente, ou se tiver a tensão e a corrente, você pode calcular a resistência, tudo por essa fórmula. Aí aqui nós temos as diversas fórmulas, né, da potência, que é potência igual a tensão multiplicando pela corrente, ou a resistência multiplicando pela corrente elevado ao quadrado, ou a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Nós temos essas três fórmulas aqui para você calcular a potência. Então, depois de apresentado para vocês a simbologia, a unidade de medida e as fórmulas, agora a gente vai entrar na parte dos resistores em série. Então, uma característica da associação dos resistores em série é que a corrente que passa por um resistor vai ser a mesma corrente do circuito todo e a mesma corrente do outro resistor. Igual aqui, quando a corrente ela
aqui, ó, ela tá saindo de um ponto e vai pro outro. Vamos chamar isso aqui de ponto A e isso aqui de ponto B. Então, se ela vai sair do ponto A e pro ponto B, ela vai ter que passar pelo R1, ela vai ter que passar pelo R2. Não tem outro caminho para a corrente passar. Ela só tem esse único caminho aqui para ela poder passar, tá bom? Então, essa é a característica da associação dos resistores em série. A mesma corrente é a corrente do circuito, que é a mesma corrente do resistor, dos resistores, né? Aí, igual aqui, ó, ela pode ser representada assim, desse jeito, ou assim, né? Um circuitozinho. Então, aqui nós temos a fonte de tensão, né? Que vai ser gerada a tensão do circuito. Aqui nós temos as cargas, né? Que é a resistência. E aqui a corrente elétrica. Outro jeito, outra forma, né? De você identificar que eles estão em série ou não. Porque os resistores em série, eles são conectados por um único ponto. Se eles são conectados por um único ponto, né? Que é um nó, pode ser afirmar que eles são em série. Então aqui, ó, um nó, você me pergunta e eu te respondo. O nó é quando é a união de dois ou mais resistores, né? A união de dois ou mais terminais dos resistores, igual aqui, ó. O terminal desse resistor aqui, o terminal do R1, está ligado com o terminal do R2, tá vendo? Então, o circuito em série ele é muito simples, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nos cálculos. Então, aqui, ó, nós temos aqui a fonte de tensão, certo? Da fonte de tensão vai sair uma corrente, né? Ela sempre sai esse lado maior aqui é o lado positivo, né? Ela sai do positivo e vem para o negativo. Então, a corrente é de mais para menos. Então, aqui a corrente vai sair daqui. Essa mesma corrente vai passar pelo resistor 1, que desce e passa pelo resistor 2. Então, a corrente do circuito, né, a corrente total, vai ser a mesma corrente que passa por aqui e por aqui. Porque não tem, né, ela só tem esse caminho aqui para ela passar. Então, acaba sendo a mesma corrente em todos os resistores, que é igual à corrente do circuito. Gente, se você quiser simplificar esse circuito aqui, você quiser simplificar esses dois resistores aqui, ó, e formar um só resistor, você vai calcular o R equivalente. O R equivalente, ele é a soma de todos os resistores, ou seja, é o R total, né? É a resistência total do circuito. E para você calcular, ó, o R equivalente, você vai somar o R1 com o R2. Então, é a soma, né? Na verdade, nesse caso aqui é R1 mais R2. Mas você vai pegar e somar todos os resistores, né, do seu circuito. Então, se tiver 10 resistores, você vai somar os 10. O R equivalente é igual R1 mais R2 até o R10, entendeu? Se tiver 20 mil, você vai somar os 20 mil, que vai dar a resistência equivalente do circuito, tá bom? Agora, vamos para a parte dos cálculos, né, dos exercícios. A gente deu um circuito, né, uma fonte de tensão contínua de 12 volts, é aplicada em um circuito com resistor de 3 ohms. Calcule, ele está pedindo o valor da corrente elétrica. Então, ele aplicou 12 volts na fonte e tem uma resistência de 3 ohms. Então, ele está pedindo a corrente, né? A corrente que vai passar por esse resistor. Eu fiz uma colinha aqui, ó, das fórmulas. Nós temos a V igual a RI e a fórmula da potência, certo? Então tá, primeiro a gente tem que ver o que o exercício está nos dando. Ele deu pra gente a tensão, né? A tensão total. E ele deu pra gente a resistência. Então, a gente tem tensão e resistência. Ele está pedindo só a corrente. Então, aqui dá pra gente usar a primeira lei de Ohm, que é V igual a RI. Então, ó, se tensão é igual a resistência vezes corrente, ele deu a tensão pra gente, certo? A tensão é 12 volts. Então, é 12. A resistência ele deu pra gente. A resistência, galera, essa aqui é a resistência total do circuito, tá? Então, por isso que a gente está usando 12 porque o 12 é a tensão do circuito. Só que só tem um resistor no circuito, que é esse resistor aqui de 3 ohms. Então, a gente vai usar o valor da fonte total, que é igual a resistência total, né? Que é esse resistor aqui. Então, 12 é igual a 3 vezes a corrente. Ele deu pra gente? Não, ele está pedindo a corrente. Então, ó, é uma incógnita. Corrente.
Ok. Então aqui 12, né? É igual 3 vezes I. 3I. Aqui, ó. Agora a gente vai passar o I para cá. O 3 estava multiplicando, ele vai passar dividindo o 12. Então vai ficar 12 dividido por 3. Então corrente é igual 12 dividido por 3, 4. 4 o quê? Unidade de medida da corrente é ampere. Então 4 amperes. Então essa corrente, o valor da corrente elétrica vai ser de 4 amperes. Simples, né? Agora vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. Ele deu pra gente esse circuito, né? Ele aplicou 100 volts no circuito. Ele aplicou uma tensão de 100 volts. E dentro a gente tem 3 resistores em série. Por que em série? A mesma corrente daqui, ó. Aqui vai sair uma corrente da fonte, certo? Aqui vai sair uma corrente. E essa mesma corrente vai passar pelo R1, vai passar pelo R2, vai passar pelo R3. Ou então, porque aqui, ó, a gente lembra que os dois resistores, se 2 ou mais resistores estão conectados por um único ponto, pode se afirmar que eles estão em série. No caso que o terminal desse resistor está ligado com o terminal desse resistor. Então aqui, ó, formou um nó. E o terminal desse resistor está ligado com o terminal desse outro resistor, formou um outro nó. Então, pode se afirmar que eles estão em série também por causa disso, tá bom? Então aqui, ó, ele deu isso aqui pra gente, né? R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 50 ohms. Ele está pedindo, calcule o R equivalente. O R equivalente é o R total, né? E no circuito em série, né, na associação dos resistores em série, para calcular o R total, a gente só soma os resistores. Então, aqui, ó, o R equivalente, né, que é o R total, é igual a R1 mais R2 mais R3. R1 mais R2 mais R3. Certo? Então, ó, R1 mais R2 mais R3, que é igual. R1 é 20, R2 é 30, R3 50. Então tá, R1 mais R2, 20 mais 30, 50. 50 mais 50, 100. Então aqui, ó, 100 ohms. Não pode esquecer da unidade de medida, tá bom? Que é o ohm. Então aqui o R equivalente deu 100 ohms. Agora aqui ele está procurando, ele está pedindo, né, pra gente calcular a corrente total do circuito. Aí, ó, na B ele está procurando pra gente calcular a corrente total do circuito. Então, ó, aqui a fórmula, né? Nós temos aqui V igual a RI, temos as fórmulas da potência. Bom, ele deu pra gente. Se ele quer a corrente total, a gente vai ter que usar a resistência total e a gente vai ter que usar a tensão da fonte, né? A tensão total do circuito. Então aqui na B, né? Ok, ele está pedindo a corrente. Então, a corrente total do circuito. A gente não sabe, a gente quer saber. Porém, a gente sabe que a tensão total é de 100 volts, né? Porque a tensão da fonte é a tensão total. O que mais a gente sabe? A gente sabe a resistência equivalente, né? O R total, que a gente acabou de calcular, que é de 100 ohms. Ok, a gente sabe a tensão total, a gente sabe a resistência total, a gente está procurando a corrente total. Então, ó, tem essa fórmula aqui, a primeira lei de Ohm, que é V igual a RI. Então, o V total é igual a resistência equivalente vezes o I total, que é o que a gente quer saber, certo? Então tá. Quanto que vale o V total? O V total vale 100, né? O V da fonte, então vale 100 volts. O R equivalente, 100 ohms. A corrente total a gente não sabe, né? A gente quer saber. Então aqui, ó, I total. A gente vai passar o I lá para o outro lado. Então, I total é igual. Ele estava multiplicando 100, certo?
Então 100 vai passar dividindo. Vai ficar 100 dividido por 100, certo? Então 100 dividido por 100, ó, corta. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então a corrente total é igual a 1. 1 o quê? 1 ampere. Então, esse aqui é a corrente total. A gente descobriu o valor da corrente total do circuito. Então aqui, ó, a corrente que vai sair da fonte é de 1 ampere. 1 ampere. A corrente que vai passar pelo R1 é 1 ampere. A mesma corrente que vai passar pelo R2, né, e 2, 1 ampere. E 3 também vai ser 1 ampere, porque a mesma corrente passa em todos os resistores, né? É o mesmo valor. Então, é igual a 1 ampere, certo? Então tá, a gente descobriu a corrente total do circuito, que é 1 ampere. Ok. Agora, ele está pedindo pra gente a tensão em cada resistor, né? A tensão ou diferença de potencial em cada resistor. Então, a gente tem que calcular a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2 e a tensão no resistor 3, certo? Então tá, aqui a gente tem essas fórmulas. Vamos usar a lei de Ohm, né? Então tá, V igual a RI. Vamos primeiro fazer a tensão 1, né? Que ele está pedindo a tensão em cada resistor. Vamos começar pela tensão no resistor 1. A tensão no resistor 1 é igual a resistência. Qual que é a resistência do 1? Aqui, ó, 20 ohms. Então, é igual a 20 vezes a corrente 1. Esqueci de colocar aqui, ó. Aqui, ó. Igual a corrente 1. Qual que é a corrente 1? É 1 ampere. Então, ó, vezes 1. Então, tensão no resistor 1 é igual a 20 vezes 1, 20. 20 o quê? Volts. Unidade de medida da tensão é volts. Então, tensão 1 é igual a 20 volts. Então, aqui, ó, a gente vai ter, né, 20 volts de tensão aplicado no resistor 1. Agora, vamos calcular a tensão no resistor 2, né? A tensão no resistor 2 é igual a resistência do 2 vezes a corrente do 2. Então tá, a gente quer saber tensão 2 é igual a resistência do 2. A gente tem ali, ó, 30 ohms. Então tá, 30 vezes corrente do 2. É quanto? Vale 1? 1 ampere, certo? Então tá. Então 30 vezes 1 é igual a quanto? 30. Unidade de medida da tensão? Volts, isso mesmo. Então aqui, ó, no resistor 2 a gente tem, aqui, ó, a resistor 2 a gente tem 30 volts de tensão, certo? Agora, né, ele pediu nos 3 resistores, então a gente vai ter que calcular no R3 também. Então, tensão do 3 é igual a resistência do 3 vezes a corrente do 3. Ele quer saber a tensão do 3 igual a resistência 3. Ele deu? Opa, 50. Tá aqui, ó. 50 o quê? 50 ohms. Vezes a corrente do 3 é 1 ampere. Então, V3 é igual 50 vezes 1, 50. 50 é o quê? Volts, unidade de medida de tensão, volts. Então aqui, ó, V3 é igual a 50 volts. Aí, para você saber se você fez certo seus cálculos, a soma, né, da tensão em cada resistor tem que ser igual à tensão da fonte. Então vamos ver aqui, ó, V1 é 20, V2 deu 30 volts e V3 deu 50 volts. Somados tem que dar a tensão da fonte, né? Tensão total, que é 100 volts. Então tá. Então, tensão total é igual a tensão no resistor 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Então, a tensão total é igual a tensão 1, a gente calculou, deu 20. Mais tensão 2, a gente calculou, deu 30 volts. E mais a tensão 3 deu 50 volts. Então, tensão total é igual 20 mais 30 dá 50. 50 mais 50, 100. 100 o quê? Volts. Então, a tensão total é igual a 100 volts. Aqui, ó. Tensão da fonte
100 volts. Então tá certo esses resultados aqui, tá bom? Vamos ver o que mais que ele pede. Aqui ele está pedindo a potência em cada resistor. O D, potência em cada resistor. Aqui nós temos as nossas 3 fórmulas de potência, né? Várias formas de você calcular. Então, a potência em cada resistor. Vamos começar no resistor 1, certo? Então tá, potência 1 é igual. Bom, primeiro a gente tem que ver o que ele nos deu. A gente descobriu, então, só para relembrar aqui, a gente descobriu a tensão em cada resistor. No resistor 1 aqui a tensão vale 1 ampere, a corrente vale 1 ampere. A tensão vale 20 volts, que a gente acabou de descobrir. E a resistência 1 que ele deu 20 ohms. Então, o que a gente tem? A gente tem corrente, a gente tem tensão e a gente tem resistência. A gente poderia calcular pela primeira fórmula aqui de V vezes I, que a gente tem os dois. A gente tem a tensão, que é 20, e a corrente, que é 1. A gente tem a resistência, né, que é 20 vezes a corrente ao quadrado. A gente tem o valor da corrente. E a gente, então, também poderia calcular pela tensão elevado ao quadrado dividido pela resistência, que a gente tem também. Eu vou fazer aqui, galera, para vocês verem que dá certo. Aqui, ó. Potência 1, vamos usar a primeira, é V1, né, V vezes I. Então, a gente vai usar V1, que é quanto? 20. 20 o quê? 20 volts. Então, V1 é 20 volts vezes a corrente. A corrente é 1 ampere. Então, vezes a corrente, a corrente, certo? Então, P1 é igual. Tensão que é 20 vezes corrente vale 1. Então, a potência 1 é igual 20 vezes 1, 20. Qual que é a unidade de medida da potência mesmo? Isso, watts. Isso mesmo. Que é um W, certo? Então, ó, potência 1 igual a 20 watts. Porém, vamos fazer a segunda fórmula aqui, ó. R vezes I ao quadrado. Vamos ver se tá certo? Bora. Então, aqui, ó. A potência 1 é igual. Resistência, a gente tem? Resistência 20, ele já deu, é 20 ohms. Então, 20 vezes I ao quadrado. Quanto que vale I? O I é 1. Então, vezes 1 ao quadrado. Potência 1 é igual 20 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, 20 vezes 1, 20. 20 o quê? 20 watts. Viu? Ó, deu o mesmo resultado. Deu 20 watts. Vamos usar essa terceira agora. P1 é igual V ao quadrado, né? Tensão ao quadrado, dividido pela resistência, né? Dividido pelo R. A gente tem a tensão, né? É 20. Então, 20 ao quadrado, dividido pela resistência, que é quanto? 20. Então, aqui, potência 1. 20 ao quadrado é quanto? Isso, 400. Então, tá, 20 ao quadrado é 400, dividido por 20. Corta 0, corta 0. 40 dividido por 2 é quanto, galera? 40 dividido por 2, 20. 20 o quê? Watts. Olha só, eu fiz dos 3 jeitos aqui e deu o mesmo resultado. Deu tudo 20 watts. Então, ó, dá certo as 3 fórmulas. Então, ó, a gente descobriu a potência 1, que vale 20 watts. Agora a gente vai descobrir a potência 2. Você pode escolher qualquer uma dessas fórmulas aqui que vai dar certo. Com potência 2. A gente também tem tensão, tem resistência e tem corrente. Vamos usar essa primeira aqui, ó. Tensão vezes corrente. Tensão 2 é quanto? A gente calculou, deu 30. 30 volts. Vezes corrente. A corrente a gente calculou, né? Que deu 1 ampere. Então, a potência 2 é igual a 30 vezes 1, 30. 30 watts, que é a unidade de medida da tensão, é o watt, tá bom? Então, aqui, gente, a potência 1 é 20 watts e a potência 2 é 30 watts. Agora, vamos calcular a potência do resistor 3. Quanto que é? O que a gente tem? A gente também tem resistência, a gente tem corrente, a gente tem tensão. Vamos calcular para a segunda fórmula aqui. Então, a resistência vezes corrente ao quadrado. Qual que é a resistência do 3? É 50. 50 ohms vezes a corrente elevado ao quadrado. A corrente aqui é 1. Então, vezes 1 ao quadrado. Potência 3 é igual
50 vezes 1 ao quadrado é 1, certo? Então 50 vezes 1, 50 watts. Então a gente descobriu a potência no resistor 1, potência no resistor 2 e a potência no resistor 3. Agora aqui na E, está pedindo para a gente descobrir a potência total do circuito. Olha, a potência total é a soma da potência dos 3 resistores. Nós vamos calcular aqui a potência total nas fórmulas. Então, ó, potência total é igual a tensão total vezes a corrente total, ou resistência equivalente vezes a corrente total elevado ao quadrado, ou a tensão total ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Vamos... Qualquer uma das fórmulas aqui, então vamos na primeira. Tensão vezes corrente. Tensão total vezes corrente total. Então tá, a tensão total a gente tem, né, é 100 volts. Vezes a corrente total a gente tem também, que é 1 ampere, aqui, ó. 1 ampere. Potência total é igual a 100 vezes 1 dá 100. 100 o quê? Watts. Então aqui a gente descobriu a potência total. Lembra que eu tinha falado que também a potência total é a soma da potência dos 3 resistores? Vamos calcular então, para ver se dá certo, né? Então tá, potência total. Potência 1 mais potência 2 mais potência 3. Potência total é igual. Potência 1 é 20 watts. Mais potência 2, 30 watts. E mais a potência 3, que é 50 watts. Aí, ó, vamos ver se dá certo. Potência total. 20 mais 30, 50. 50 mais 50, 100. 100 o quê? 100 watts. Aí, ó. Não é a mesma coisa? Então, outra forma, se você quisesse saber se esses valores aqui estavam certos, era só você calcular a potência total e somar os 3 para você descobrir se estava certo ou não, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo, né? O vídeo foi um pouco longo, né? Mas espero que vocês tenham entendido essa associação de resistores em série. Espero mesmo que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Gente, se você ainda não deixou o seu gostei, deixa aí seu gostei, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, por favor, me siga no Instagram, que assim que colocar vídeo novo, eu aviso por lá, tá bom? Então, é o primeiro link aqui da descrição, link do meu Instagram, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau, gente.